Senhor, se essas vontades que você faz hoje, que não é a do Senhor, não eram suas, significa que elas são do diabo. Muita gente diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, foi com minha avó, foi com minha bisavó, foi com minha tataravó, vai ser com nós tudinho a vida inteira, vai ser sempre assim. Não funciona assim. Você não nasceu assim, você nasceu pura. Foi-lhe colocado na mente e no coração. Mas no dia que a verdade do Senhor chega, isso tem que sair. Porque Ele já impôs dentro de nós um nível básico de unção para nós reconhecer a voz do Senhor. Aleluia! Então, povo abençoado, o Senhor Ele está vindo trazer de volta as vestes santas que nós perdemos. Nós perdemos, a igreja perdeu. Isso aconteceu agora na hora da meia-noite. Ele veio trazer de volta. Por quê? Porque o tempo acabou. Quando você vai ver o mensageiro da meia-noite, ele grita uma mensagem. Qual é a mensagem? O noivo está vindo. Não tem como nós nos encontrar com noivos com a roupa que nós estamos vestindo. Nós temos que mudar o caráter. Nós sabemos que tudo que gera hoje nesse mundo é corrupção. É mentira, é trapaça. Isso não faz parte do caminho santo do Senhor. Se você quer entrar no céu, não é esse caminho. Se você quer entrar no céu, você encontrou o caminho. Aqui é o caminho. O caminho do ministério de arrependimento e santidade. Aqui é o caminho. Aleluia. Esse você pode ter certeza. Aleluia. Então vamos lá, povo abençoado. Vamos ver o modelo das vestes que o Senhor deu para... Vamos ver em Êxodo 28, verso 3. Êxodo 28, verso 3. Êxodo 28, verso 3. Diz assim, o 2. Farás para Arão teu irmão vestimentas sagradas que exalte a dignidade e honra. Dirás a todas as pessoas talentosas e hábeis, a quem abençoei com sabedoria e capacidade de confeccionar essas vestes para Arão, a fim de consagrá-lo ao exercício do sacerdócio. Deus fez as vestes para que Arão, o sacerdote, fosse praticar o sacerdócio, fosse praticar a mensagem. Ele só poderia se apresentar diante do Senhor com essas vestes. Aleluia, povo abençoado. Hoje nós somos o sacerdócio real. Nós não somos o sacerdócio do tempo de Levi, nós somos o sacerdócio do céu, Sacerdócios celestiais. Aleluia. O verdadeiro sacerdócio. O verdadeiro sacerdócio é esse, povo abençoado. E o Senhor confeccionou para nós vestes sagradas. E essas vestes sagradas, qualquer um, desde o menor até o maior, tem que vestir. Todos nós somos sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver em Mateus 3:8. Mateus 3:8. Diz assim. Glória a Deus, que poderoso evangelho. Esse evangelho é magnífico. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. O Senhor está dizendo: produzi sim frutos que mostrem o seu arrependimento. Será que o Senhor está pedindo para nós se amostrar? Ele está pedindo, vai lá e se amostra. Não, ele não está falando isso. Ele está falando para nós produzir frutos sinceros que mostram que verdadeiramente nós mudamos a nossa vida. Que nós ouvimos a mensagem do Senhor e então nós mudamos o nosso comportamento. Isso são frutos. Nosso modo de falar, nosso modo de vestir, como nos alimentar, os tipos de pessoas com quem nós andamos. Todos esses são frutos que demonstram que nós verdadeiramente nos arrependemos. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo. Aleluia!
Porque nós aqui, nós que estamos aqui, somos os soldados que Deus está levantando nos últimos dias para levar a luz a esse mundo em trevas. Então as pessoas têm que ver essa luz em ti e se sentir atraídas. Porque elas vão ver a justiça do Senhor. Elas têm que se sentir atraídas por essa poderosa luz. Aleluia! Aleluia! Essas são as vestes que o Senhor está impondo em nós. Ele está dizendo que a partir de agora o teu caráter, o teu comportamento tem que ser mudado. Ele não pode continuar o mesmo. Isso são as vestes santas do Senhor. Aleluia! Malaquias 3,18, ele diz: naquele tempo, lá no final, haverá uma diferença entre o que serve e o que não serve. Quer dizer, haverá uma nítida diferença. Porque ele disse, haverá, ele disse, todos vão ver a diferença entre o que serve o Senhor e o que não serve. É uma nítida diferença. Porque nós vemos que o evangelho de hoje é um evangelho que não tem poder. É um evangelho que não crucifica a carne. Pelo contrário, é um evangelho que alimenta a carne. Aleluia! Povo abençoado, o Senhor está nos agraciando com uma mensagem tão linda, tão poderosa, que Ele está nos convidando a sair e nos convidando a nós receber essa poderosa veste. Essa é uma veste que não estão te vendendo, estão te dando. O Senhor está te dando a veste. Aqui ninguém cobra nada, ninguém te cobra nada. Ele está te dando, oferecendo. Aleluia! Lucas 15, 21. Lucas 15, 21. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que poderoso. Eu estou impactado. Lucas 15, versículo 21. Diz assim: então o filho declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa de autoridade. Ou melhor, a melhor roupa para o vestir com distinção, pondo-lhe um anel de autoridade e sandálias de filho. Aleluia. Veja só, o filho pródigo, ele pediu ao pai, eu vou falar bem rápido, para não demorar. Pai, por favor, dê minha herança que eu estou indo embora. Dê minha parte na herança. Ele deu e ele foi para o mundo. E ele foi, bebeu, brincou, se divertiu, até que houve um tempo em que houve uma seca, o dinheiro dele acabou. Então ele começou a trabalhar para os outros. Começou a passar necessidade, passar fome. Quando a sua grana acabou toda, ele foi trabalhar em fazenda. E lá botaram ele para dar alimento aos porcos. Ele ansiava por comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele passava. Ele estava ansiando para comer, chamado de alfarrabeiro, as bolotas que os porcos comiam. Ele queria se alimentar daquela comida, mas nem dar dos porcos eles não podiam comer. Então, naquele dia, um certo dia, depois de ele estar tão sofrido, tão desgarrado, veio um pensamento na cabeça dele. E aquilo ali não veio dele, povo abençoado, veio do alto. Ele lembrou que tinha um pai. Aleluia. O Senhor permite nós passar por situações. O Senhor permite nós passar por situações em que essas situações são muito por demais difíceis. Mas Ele faz com que Ele tira dentro dessas situações todas as coisas que possam te fazer não enxergar Ele. Ele tira, chamado no nosso tempo de ídolos, Ele tira fora os ídolos. A primeira coisa que Ele tirou é o dinheiro, porque quando Ele estava com dinheiro, Ele não via o Senhor. Ele só via sua riqueza. Ele só via que ele era o bom, ele era o melhor, ele se achava o tal, ele tinha tudo do bom e do melhor, tinha muitos amigos. Esses ídolos foram se acabando. Deus foi tirando ídolo por ídolo, até que um dia ele não tinha o que enxergar e ele olhou para cima. Quando ele estava onde? Junto com os povos, em uma situação muito difícil.
Tem situações, povo abençoado, na nossa vida que você diz assim, o mundo acabou. Não tem mais jeito. Isso já aconteceu comigo. Uma vez o Senhor Jesus falou para mim o dia que eu ia morrer. Ele não falou com as palavras dele. Ele me deu o entendimento dentro do coração. O dia que eu ia morrer. Naquele dia, meus irmãos, eu estava falando hoje com o irmão Jonias, que enquanto você não perder o brilho para esse lugar, enquanto você não parar de olhar para a terra e teus olhos brilhar para esse lugar, enquanto você não chegar a esse nível, você não pode entrar no céu. Isso aqui tem que perder o brilho e a graça para ti, esse lugar. Naquele dia, automaticamente perdeu a graça no mundo. Naquele dia, automaticamente, o mundo perdeu a graça para mim. Aleluia. E naquele dia, eu fiz uma pergunta para o Senhor. Eu perguntei para ele, por que o Senhor me criou para condenação? Porque eu já sabia que ia para o inferno. Por quê? E então eu fiz aquela pergunta, consequentemente, todo tempo, toda hora, todo instante, todo momento, todo minuto, eu fazia a mesma pergunta, por que o Senhor me criou para condenação? Eu era alcoólatra, por abençoado. Alcoólatra mesmo, alcoólatra. Cachaceiro em alto nível. Eu não sabia como largar a cachaça. Não tinha ninguém que poderia me ajudar naquela situação. Ninguém. Nem mesmo Deus eu queria ouvir falar. Minha mãe está ali, ela orou muito por mim. Nem mesmo Deus eu queria saber falar. Ela vinha falar, não fale. Por favor. Eu acho que ele me esqueceu, ou então não existe. Então eu comecei a perguntar, povo abençoado, eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. O que me salvou foi esse versículo. Foi ele que me salvou. Eu perguntei, isso está escrito em Romanos. Eu perguntei para ele, por que o Senhor me criou para condenação? E um belo dia, acho que depois de uns 20 dias, eu dormi e levantei e não senti topar o pé no chão. E eu estava com os pés no chão. Eu andei e eu pensei que eu estava flutuando. E eu comecei a perguntar para as pessoas o que tinha de errado comigo. E elas disseram, não sei, nada. Olhava para mim, tem alguma coisa errada comigo. Eu não senti o chão. Foi daquele dia até hoje, eu nunca mais tristei álcool, nunca mais senti vontade de beber. Aleluia! Povo abençoado, ele me deu a resposta. Ele disse, filho, eu não te criei para condenação. Eu não criei ninguém para condenação. Essa foi a resposta que o Senhor deu. Foi isso que ele fez quando ele fez o filho pródigo lá no chiqueiro de porco, lembrar do seu pai. Meu pai tem fazenda, tem muitos trabalhadores, eles comem bem, eu vou retornar ao meu pai. E vou dizer para ele que eu pequei contra ele. Então ele voltou e falou, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceite pelo menos como um trabalhador. E o seu pai automaticamente. Povo abençoado, aquele filho representa nós. Nós somos o filho pródigo, nós somos o largado. O filho santo é o povo de Israel. Ele é o filho cultivado, ele é o filho que está sempre com o pai, do lado do pai. Mas o que acontece, povo abençoado? O filho que tinha se perdido voltou para casa, que somos nós. E quando ele chegou lá, ele mandou automaticamente os seus mensageiros, por favor, vá lá buscar uma roupa limpa, uma roupa de honra e traga para vestir meu filho. Ele viu ele de longe, correu, abraçou e beijou. E traga uma roupa limpa. E os seus mensageiros que vão trazer a roupa limpa, eles já estão aqui na terra. Deus já enviou. Ele trouxe roupa limpa para nós. E ele falou, o cordeiro está morto, a festa está preparada, meu filho que estava morto reviveu e nós vamos entrar na festa agora. É ali em cima, povo abençoado. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não pode entrar naquela festa. Somente o arrependimento vai te fazer tu se vestir. O Senhor está dizendo para ti, eu estou te dando o arrependimento, eu estou te dando as vestes. Nada que nós possamos nos orgulhar e dizer, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. É Ele que te dá. Ele está nos dando as vestes santas aqui. E ele disse, o cordeiro já foi morto. Nós sabemos que o cordeiro pascal já foi morto por nós. Ele disse, tem uma festa preparada ali em cima. E quando o filho foi se vestiu, ele entrou na festa e houve uma grande festa.
Nós sabemos que Israel não vai entrar naquela festa, porque quando o outro irmão mais velho chegou, ele não entrou, porque ele disse: eu estou sempre do teu lado, tu nunca mataste um cordeiro para mim. Eu faço tudo de bom, esse aí vai e gasta tuas coisas e tu faz uma festa quando ele volta. E ele falou, filho, você está sempre comigo, você é o dono de tudo. Mas este não, ele estava morto e reviveu. Aleluia. Mas ele não quis entrar. É por isso que Israel está na tribulação. Ele não vai entrar no arrebatamento. A igreja vai entrar no arrebatamento na festa dos 7 anos, enquanto Israel vai estar na tribulação na terra. Povo abençoado, essas vestes estão sendo oferecidas tanto para nós quanto para Israel. Mas eles não querem, porque eles não querem acreditar no Senhor. Aleluia. Então, veja só, nós temos o Senhor, aquele pai daquele homem representa o próprio Deus. Ele enviou seus mensageiros para trazer a veste para nós. Eles estão andando na terra. Nós estamos aqui desse santo ministério. Aleluia. Isso é poderoso, povo abençoado. Isso é magnífico. Vamos ver mais um aqui, povo abençoado. Mateus 21. Isso aqui é poderoso, isso é poderoso. Nós estamos indo para casa. Nós vamos entrar numa tremenda festa na eternidade. E lembre-se, povo abençoado, aquela festa é eterna. Ela nunca acaba. É um dia eterno lá. Lá não existe noite. Aleluia. Lá é poderoso. Veja aqui outro exemplo. Ao se aproximarem de Jerusalém, Mateus 21, do 1 em diante. Chegaram em Betfage, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos. Ele enviou 2 discípulos recomendando: ide a um povoado aqui diante de vós, e logo que encontrares uma jumenta amarrada, com seu burrigo do lado, desamarrai e trazei para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer: o Senhor necessita deles, e sem demora eles os devolverá. No entanto, ocorreu que isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: és que o teu rei chega a ti humilde, montado em um burrinho, um potro, cria de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como o Senhor Jesus havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta como jumentinho e selaram ela com mantas para cavalgar. Sobre as mantas Jesus montou. Só até aqui. Aquele burrinho, povo abençoado, quando ele chegou para desatar o burrinho estava amarrado. Eles estavam amarrados. 2 discípulos ele mandou para desatar aquele burrinho, porque o Senhor precisava daquele animal. Vocês sabem quem é aquele burrinho? Aquele burrinho representa nós. Aquele burrinho era nós. Estava amarrado por Satanás. E quando os discípulos se aproximaram, aqueles burrinhos pensaram que era só mais um que vinham para bater. Porque eles são o quê? Eles são como animais selvagens. Eles estão cansados de apanhar. Nós estamos cansados de sofrer nessa vida. Todo mundo você acha que quer te dar um peteleco. Todo mundo quer se aproximar de você. Vê, nós chegamos aqui, mas esses pastores provavelmente só vêm aqui para pegar os dízimos dos irmãos. Talvez isso possa ter passado na mente de alguém. Você já imaginou uma coisa dessa? Você já anda tão armado com o cristianismo desse tempo presente, porque só tem pessoas com coração maligno. Então você já afasta de lado e já quer receber de mão armadas. Mas esse burrinho zangado dava coice, porque não queria que eles desatassem ele. Porque ele já estava acostumado de apanhar ali do seu dono, que era Satanás. O diabo era que montava naquele burrinho. O diabo tinha com ele lá amarrado. Mas no dia que o Senhor enviou o discípulo, falou, ele perguntou: ei, esse burrinho é meu. Ele falou: o Senhor mandou. Acabou. Então ele tirou a corda. Aleluia, povo abençoado. Vamos deixar de ser cavalo do inimigo e agora vamos servir o Senhor Jesus. Aleluia. E veja só o que é impactante, povo abençoado. Ele libertou, então aquele animalzinho começou a compreender que eles iam lhe tratar bem. E eles limparam, cuidaram dele. E o que foi que ele fez? Eles colocaram uma manta em cima dele para que o Senhor Jesus montasse. O Senhor não pode entrar no teu coração se você não tiver um caráter. Se você não tiver as vestes santas do Senhor. É por isso que esse ministério está te preparando para se vestir bem para o Senhor habitar em ti.
E vocês vão ver que depois ele sobe naquele burrinho, o Senhor Jesus entra em Jerusalém triunfante. Isso vai acontecer, povo abençoado, com a igreja santa do Senhor, quando subir na eternidade, ela vai voltar e vai entrar em Israel. Com a igreja. Aleluia! Então veja só, povo abençoado. Agora nós vamos ver as consequências de quem não quer se vestir. Ou alguém que quer trapacear, povo abençoado. Mateus 25, verso 11. 22, verso 10. Verso 11. Veja só, vamos ler o 10. E assim os servos saíram pelas estradas, reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Esses aqui foram os servos que vieram nos buscar. E ele pegou servos bons, maus, ruins, e encheu a casa do Senhor, lá em cima na festa do Cordeiro. Ele veio nos buscar. Você vai ver que ele pegou os bons, os maus, os ruins, você sabe por quê? Porque os convidados não quiseram ir. E os convidados é a igreja. Outros vão entrar no lugar dele. Veja o que aconteceu aqui no verso 11. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados, estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava vestes nupciais. Ele viu um que não tinha as vestes. Aleluia. O que acontece quando não tem as vestes, povo abençoado? Quando você não traz o caráter de Cristo. O que acontece quando você não tem o poderoso sangue de Jesus? O que acontece quando você não demonstra os teus frutos? Quando você não se veste de boas obras? O que acontece quando você não trilha o caminho santo do Senhor? Ele diz, verso 12, indagou, amigo, como tu entraste nesse recinto sem suas vestes próprias para a festa? Mas o homem não teve resposta. Ele emudeceu e palideceu. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse homem era amigo de Deus. Ele fala assim, amigo, como que tu entraste aqui? Você vai descobrir que com relação ao pecado não existe amizade com Deus. Você pode ter sido amigo de Deus o tanto que foi. Você pode ter falado, esgoelado, orado, gritado, ganhado 1 milhão de almas para Jesus, levantado 1 trilhão de igrejas na terra. Mas se naquele dia você estiver em pecado, ele vai te perguntar, amigo, porque você era amigo dele, você trabalhava para ele, você estava lado a lado andando com Deus. Ele diz, amigo, como que tu entraste aqui sem as vestes? Veja o que foi que o Senhor fez no verso 13. Então ordenou o rei aos seus servos, amarrai-o de mãos e pés e lançai para fora as trevas ali onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Povo abençoado, você já imaginou que Cristo foi para a cruz para te vestir? Porque nós não conseguimos vestir nós mesmos. Quando ele derramou seu sangue, foi para nos vestir. Porque uma vez eu coberto com o sangue de Cristo. Porque o couro que ele tirou do animal lá no Éden, cobria, e embaixo do couro está o sangue. Quando o Senhor olha para nós, ele vê o sangue do Messias. Ele vê o Messias em nós. Mas esse aqui não estava. Ele falou, amarre de mão e pé. Era amigo de Deus. E lance ele nas trevas exteriores. Não há amizade, não há parcialidade com Deus. Não há meio termo com o Senhor. O pecado vai ser julgado. A única forma de nós sair fora desse julgamento é quando nós temos sempre na mão a vasilha de sangue mostrando para Deus. Aqui já houve um cordeiro substituto. Aleluia! Isso chama-se arrependimento. Só o que traz o sangue é o arrependimento. E é um arrependimento muito sério. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos finalizando, povo abençoado. Vamos para Apocalipse 3, verso 18. Apocalipse 3, verso 18. Diz assim: portanto, ofereço-te este conselho, que adquira de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueça, e roupas brancas, para que possa cobrir as tuas vergonhas e nudez. E compra o melhor colírio
para ungir os teus olhos, para que possa enxergar claramente. Você sabe que igreja é essa aqui? Essa é a única igreja que Deus não elogiou em nada. Essa aqui, essa igreja aqui é a única igreja que não Deus elogiou em nada. A igreja de Apocalipse, lá de Laodiceia. Todas as igrejas ele disse assim: eu conheço as tuas obras. Presta bem atenção, ele não disse eu conheço a tua fé. Ele disse eu conheço as tuas obras. Isso significa que nós somos vestidos de obras, povo abençoado. A nossa vestimenta são obras, são atitudes. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse, eu conheço as tuas obras. Mas essa aqui ele falou assim, você, eu conheço as tuas obras. Quando ele falou para essa aqui, ele disse, tu não é nem quente e nem frio. Mas antes tu fosse fria, que eu poderia te esquentar. Mas porque tu é morta, eu estou a ponto de te vomitar. Eu não estou te suportando dentro de mim. Essa é a igreja semelhante à igreja de hoje. Ele não está suportando essa igreja. Você acredita que essa igreja está dentro dele e Deus está irado, querendo jogá-la para fora? Que ele não suporta ela dentro dele. E essa igreja aqui, ela diz o quê? Eu sou rica, tenho de tudo e nada preciso. Você não está vendo que é figura da igreja desse tempo presente? E o Senhor Jesus, você é pobre, miserável e nua. Nua, nua, ele está dizendo. Eu tenho vestes santas para ti aqui. Ele está oferecendo as vestes santas para ele ali, para que cubra as tuas vergonhas. E ele ainda ofereceu o colírio, para que você possa enxergar claramente. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século cegou. Ele não cegou os nossos olhos, ele cegou os olhos do entendimento. Para que nós não conseguíssemos resplandecer dentro de nós, dentro do nosso entendimento, a luz do Evangelho. Essa luz que nós estamos recebendo hoje, ela não pudesse resplandecer dentro da tua mente, dentro do teu coração, ao ponto de cativar e de puxar. Ele cegou com o quê? Ele cegou com a teologia da carne, da prosperidade, da vida boa, do conforto. Esse evangelho que o diabo trouxe cegou essa geração para que elas não conseguissem mais enxergar o evangelho da salvação. Aleluia! E ele disse, eu digo para ti, se você comprar colírio de mim, então você vai voltar a enxergar com entendimento. O Senhor está oferecendo tudo isso para essa igreja desse tempo presente. Aleluia! Glória a Deus! Então, povo abençoado, para finalizar, vamos ler Apocalipse, capítulo 19, verso 7. Diz assim, alegremo-nos e exultemos